Diante das recentes medidas populistas adotadas pelo governo, as estatais voltaram ao centro das atenções, justamente porque nos últimos pregões elas foram as mais prejudicadas, com uma queda no preço das suas ações realmente muito significativa. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise completa das principais operações do Banco do Brasil e quais são as suas principais perspectivas para o futuro. Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel e antes de mais nada, já queria te convidar a curtir o vídeo de hoje e se inscrever no canal, porque é através dele em que eu vou postar todas as semanas conteúdos novos e exclusivos. Então não perca tempo e já se inscreva aqui. E a história do Banco do Brasil é riquíssima. Foi fundado lá em 1808 através do Dom João VI. E desde então, nós já conseguimos perceber através da história do banco a sua verdadeira contribuição que ela fez ao mercado do agronegócio. Isso porque, para critério de exemplo, mais da metade de todo o dinheiro que é emprestado hoje no Brasil para o setor do agronegócio vem do Banco do Brasil. Então, a partir disso, nós já conseguimos imaginar a preponderância que esse banco tem no setor agrícola. Além do mais, o Banco do Brasil ele é considerado um banco de capital misto. Isso porque 50% das suas ações ordinárias estão em posse do Ministério da Economia. Então o governo federal ele tem total autonomia e controle para decidir a composição do Conselho de Administração e é esse conselho que faz a indicação do presidente. Então, indiretamente, o presidente do Brasil consegue colocar e tirar qualquer presidente que ele queira. Dessa forma, assim como as outras estatais, investir no Banco do Brasil apresenta o risco de governança corporativa, porque infelizmente, no passado, nós já vimos que esse banco serviu como cabide eleitoral, como cabide de empregos para pessoas que não eram qualificadas para o cargo. Infelizmente, esse é um risco que não só o Banco do Brasil, mas todas as estatais correm justamente para fazer um uso político do banco. Mas até mesmo por causa disso, as ações do banco historicamente apresentam um desconto quando a gente faz comparação com outros grandes bancos, justamente já embutindo esse maior risco relacionado à governança corporativa. Então hoje em especial nós vamos aprofundar um pouco mais nossa análise naquele segmento que é o de fato mais preponderante para o banco, que é o segmento bancário, onde ele consegue fazer as suas negociações e operações de crédito e empréstimo. E esse segmento em si, ele é responsável por quase 50% de todo o lucro da empresa, então é por isso que nós vamos dar um pouco mais de atenção a esse segmento. Então antes da gente realmente começar a falar um pouco mais sobre a carteira de crédito, é bom a gente entender a relação entre risco e rentabilidade. Isso porque se você investe em alguma companhia, alguma outra pessoa que tem um risco de inadimplência um pouco maior, é natural que você cobre por uma rentabilidade maior. Então, à medida que você empresta seu dinheiro para alguma outra instituição que tem um risco de inadimplência maior, obviamente você vai querer mais rentabilidade. Então, antes da gente começar, é bom a gente entender que o maior risco leva a uma maior rentabilidade. Então, a busca, não só do Banco do Brasil, mas como todas as outras companhias, é justamente encontrar um meio termo que você consiga conciliar tanto o risco, mas também não abrindo mão da sua rentabilidade. E isso o Banco do Brasil vem fazendo com muita eficiência. Digo isso porque grande parte da carteira de crédito do Banco do Brasil justamente vai através dos empréstimos ao agronegócio. E esse segmento específico ele é muito seguro, justamente porque se o agronegócio em si não tiver o dinheiro necessário para fazer a quitação da dívida, esses contratos eles são baseados em garantias reais. Ou seja, se aquela pessoa não tem o dinheiro necessário para pagar, ela acaba hipotecando seu imóvel, hipotecando sua fazenda, sua plantação, de tal maneira a conseguir angariar todos os fundos necessários para fazer a quitação da dívida. Então perceba que esse aqui é um empréstimo realmente muito seguro e que, teoricamente, ele deveria ter uma rentabilidade um pouco menor, justamente porque ele é muito seguro e não representa um risco de inadimplência muito grande para o banco. Em sequência, uma outra operação de crédito que é largamente utilizada pelo Banco do Brasil é justamente através do crédito consignado às pessoas físicas. O que é isso? Nada mais é que uma dívida que algumas pessoas contraem, mas que o próprio salário, à medida que for caindo na conta da pessoa, já vai pagando automaticamente o banco. Então perceba que também, através disso, essa também é uma operação que possui aí uma segurança um pouco acima da média, justamente porque o salário ele já é automaticamente direcionado a fazer a quitação daquela dívida. E por fim, a terceira grande força da carteira de crédito do Banco do Brasil vai para o empréstimo às grandes e médias empresas. Então, consequentemente, a gente consegue analisar algumas tendências, né? Isso porque se são empresas que têm algum porte já mais elevado, que já passou aí pela etapa de teste do mercado, então quer dizer que essas empresas de médio e grande porte
tem boas condições de honrar seus compromissos. Então, quando a gente junta todas as informações, tanto empréstimo para o agronegócio, que possui garantias reais para a quitação da dívida, bem como o empréstimo consignado e também o empréstimo para as médias e grandes empresas, então a gente consegue perceber atrás disso que a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito protegida. Ela tem um risco de inadimplência muito menor. Então, naturalmente, a gente já poderia concluir que essa por si só não é uma carteira muito rentável. Mas aqui é o grande pulo do gato, porque a partir do momento que nós analisamos os últimos resultados divulgados pelo próprio Banco do Brasil, nós percebemos que hoje o Banco do Brasil tem um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, muito maior que inclusive vários outros grandes bancos brasileiros. Além do mais, o segundo ponto que nós podemos reforçar aqui se refere ao índice de Basileia, que nada mais é que um índice que mede a segurança daquela carteira de crédito. Isso porque o Banco Central Brasileiro estabelece um mínimo de índice de Basileia, de tal maneira que nenhum banco pode ficar abaixo daquele índice, porque senão já representaria realmente um risco muito grande. Então, quanto maior o índice de Basileia, maior é a segurança da empresa, do banco em si. E hoje o Banco do Brasil ele tem um dos maiores índices de Basileia entre todos os outros grandes bancos, com o índice de Basileia acima de 21 pontos, enquanto o mínimo estabelecido pelo próprio Banco Central é muito abaixo desse valor. Então, a partir disso, nós já conseguimos perceber que o Banco do Brasil, até mesmo sua carteira avaliada pelo índice de Basileia, ele também é muito seguro, inclusive muito mais seguro que outros grandes bancos novamente. Então, aqui mais um ponto que o Banco do Brasil realmente consegue sobressair em relação aos outros bancos. Isso é mais interessante porque, a partir do momento que o banco tem um índice de Basileia muito acima aí do que a própria lei exige, quer dizer que nesse ano de 2021 o banco tem uma capacidade ainda maior de emprestar seu dinheiro a mais pessoas. Então, a partir do momento que ele empresta mais dinheiro, obviamente ele vai ter um retorno ainda maior. Então, se nós já vimos em 2020 realmente o banco já rentável acima das suas principais concorrentes, em 2021 a chance de acontecer isso novamente é ainda maior, justamente porque ele tem mais capacidade de emprestar dinheiro do que as suas concorrentes. E não para por aqui. O terceiro ponto que a gente mais utiliza para fazer uma análise completa de uma instituição financeira justamente é através do seu índice de cobertura, que nada mais é do que analisar qual é a capacidade do banco em conseguir cobrir todas aquelas inadimplências acima de 90 dias. Isso porque essas inadimplências acima de 90 dias têm as maiores chances de realmente não serem pagas. Então, a partir do momento que o banco tem uma cobertura muito grande para ela, a inadimplência em si não vai fazer um efeito tão destrutivo nas contas da empresa. Então, hoje o Banco do Brasil tem um índice de cobertura acima de 350%. Ou seja, para cada inadimplência que o banco espera não receber, ele já tem guardado, já tem provisionado mais de 350%. Então, através disso, nós conseguimos perceber realmente a solidez, a robustez e a consistência das contas que hoje o Banco do Brasil possui. Muito maior, inclusive, que o Banco Itaú, que apresenta um índice de cobertura abaixo de 200%, que por si só já é um índice ótimo. Mas aqui a gente consegue perceber como realmente o Banco do Brasil já está muito mais preparado, muito mais robusto, até por causa disso, mais um ponto que a gente reforça em relação ao que o banco tem uma capacidade ainda maior de emprestar o dinheiro, justamente porque tem um índice de Basileia muito confortável e ainda assim um índice de cobertura de inadimplência muito saudável, em que no curto prazo ele não vai precisar de fazer mais nenhum reforço nesse índice de cobertura, justamente porque ele já tem muito dinheiro guardado, provisionado para aquelas inadimplências. E o mais interessante disso tudo é que à medida que a Covid-19 já for acabando e o mercado começar realmente a voltar à sua normalidade, a inadimplência deve cair ainda mais. Então a empresa, o Banco do Brasil em si, não vai precisar ter tanto dinheiro mais provisionado para possíveis perdas. Consequentemente, isso vai resultar em um impacto positivo do lucro líquido. Então, ao final do ano, a chance da gente ver um banco ainda mais rentável do que ele foi em 2020 é muito maior, porque à medida que nós juntamos todos esses fatores, nós conseguimos ver o quão bem posicionado o Banco do Brasil está. E em segundo lugar, nós temos aqui a possibilidade do banco fechar mais agências esse ano. Isso porque já é uma estratégia que vem acontecendo não só no Banco do Brasil, mas também em todos os outros grandes bancos aqui do nosso país, justamente para conseguir ter uma competitividade maior frente ao avanço das fintechs. Então, para critério de exemplos, em 2015, juntando as centrais de atendimento com o número de agências, o Banco do Brasil possuía quase 7 mil pontos em que ele tinha um contato direto com o público. Hoje, através de tantos fechamentos de agências não produtivas, hoje o Banco do Brasil possui um pouco mais de 5 mil agências e unidades de atendimento. Então, a partir disso, nós já conseguimos perceber o quão bem direcionada a estratégia do banco está para tornar sua estrutura cada vez mais enxuta, com uma redução significativa dos gastos. Então, a partir do momento que você tem um banco que
que possuem menos gastos, você consequentemente consegue abaixar um pouco o seu preço e assim oferecer os seus serviços ao público com um preço muito mais agressivo. E a grande vantagem disso tudo é que mesmo o Banco do Brasil se digitalizando e tornando uma operação cada vez mais digital, ele não vai precisar abrir mão das suas unidades físicas. Isso porque em várias cidades no Brasil, esse contato humano ainda vai ser crucial para as operações do banco. E hoje, como a gente já sabe, o Banco do Brasil tem uma capilaridade enorme, com atuação aí em todos os cantos do Brasil. Então, através disso, a gente consegue esperar que a cada vez mais o banco adote uma estratégia mais digitalizada, mas ainda assim tendo capilaridade suficiente para atender os seus mais de 70 milhões de correntistas espalhados por todo o país. E isso tudo fica ainda mais legal quando nós analisamos o plano de incentivo à demissão voluntária que o Banco do Brasil lançou recentemente. Porque a partir disso, aqueles grandes cargos que realmente representavam um salário muito alto vão ter a chance de sair da empresa. Consequentemente, as despesas gerais e administrativas do banco vão diminuir, reduzindo assim os seus custos operacionais e tornando o banco cada vez mais eficiente. Então, se as políticas do banco se manterem alteradas, é muito provável que nós vejamos um banco cada vez mais preparado para o futuro e cada vez mais rentável. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, eu te peço para curtir, encaminhar esse conteúdo aos seus amigos, porque é assim que você vai estar contribuindo para o sucesso do meu canal. Eu agradeço a sua atenção e espero você no próximo vídeo.